Olá pessoal, meu nome é Zenivaldo Dias, do canal Zenivaldo Orquídeas Natureza. E no vídeo de hoje eu trago aqui mais resultados de alguns replantes que eu fiz recentemente. E eu tenho até vídeo aqui no canal onde eu mostro eu fazendo isso, que é justamente aquela orquídea ali que eu cortei. Tá vendo, pessoal? Olha só uma coisa aqui, eu vou até... Ela está aqui nesse pratinho com o vaso, mas isso aqui, pessoal, não pode acontecer. Ó. Choveu hoje, mas aqui eu vou escorrer um pouco de água. Isso não pode acontecer em hipótese alguma. Nesse caso aqui eu deixei, por quê? Porque ela está aqui num pedaço de madeira, aqui por cima, canela de seriema, e embaixo tem algumas pedras. Por isso que eu deixei aqui. Já é proposital ficar um pouco de água aqui no vaso, né? Mas eu vou trocando constantemente, que é para poder reter um pouco de umidade aqui neste ambiente e induzir aqui a brotação, que inclusive já tem aqui ó, uma gema de brotação se desenvolvendo. Eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, tá vendo? Uma gema de brotação aqui já induzida para se desenvolver. Então, depois que essa gema de brotação aí se desenvolver, que ela já estiver no momento adequado para poder fazer um replante, eu vou fazer o replante em outro substrato, porque esse substrato aí já está muito velho. Mas não é isso que eu quero mostrar. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Tá vendo? Então aqui os cortes da minha pastoral Aniel Carnier que eu fiz. E tenho vídeos aqui no canal onde eu mostro esse replante, mostro também a construção dessas capanguinhas de juta aí associadas à cerâmica, também para poder estar plantando as orquídeas. E eu vou deixar na descrição desse vídeo para quem tiver o interesse ficar à vontade para poder estar vendo. Além disso, pessoal, também eu deixo aqui links de outros vídeos relacionados ao cultivo. Deixo também playlists recheadas de vídeos sobre replantes, sobre aventuras na mata, no hábitat das orquídeas, sobre dicas de cultivo. Então, se você precisa de informações, não deixe de observar a descrição de cada vídeo, porque eu deixo lá tudo organizadinho para só você clicar e acessar o que você quiser relacionado ao cultivo de orquídeas. E tá vendo aqui, pessoal? Olha só esse enraizamento aqui dos meus cortes que eu fiz. Aqui eu plantei com o mix nessa capanguinha de juta associado aqui à cerâmica. Olha como a cerâmica está levemente úmida, choveu hoje. Reguei hoje de manhã e choveu agora à tarde também. E a cerâmica ela absorve o excesso de umidade, olha só aqui a marca, e fica levemente úmida. E as raízes adoram isso aí. Então, pessoal, o que é que eu quero dizer com isso? Tanto essa daqui quanto aquela outra ali, olha só. Olha só aqui a quantidade de raízes que tem aqui, tá vendo? Todos esses replantes aqui foram feitos no mesmo dia. Então, pessoal, olha só a importância da gente fazer os cortes no momento adequado e o replante também no substrato adequado e também deixar a orquídea passar por todo aquele processo de preparação para o replante. Vocês lembram que eu fiz, inclusive eu fiz até algumas aquisições também, fiz esses cortes aqui e juntamente eu preparei todas essas orquídeas para poder eu estar fazendo o replante. Fiz o corte, fiz a higiene da raiz, coloquei lá no varal, fiz o tratamento necessário, que é a questão da aplicação do enxofre. Tudo isso é imprescindível. Esperei uns 10 dias para poder eu fazer o replante. Por que é necessário a gente fazer a orquídea passar por esse processo de preparação, pessoal? Porque olha só, quando a gente faz um corte de orquídeas, quando a gente faz a aquisição de orquídeas de fora, então a orquídea ela passa por um processo de estresse muito grande. Quando a gente adquire
de longe, né? Tem o processo aí da viagem, que as orquídeas acabam danificando raízes, danificando folhas, e aí a gente tem que preparar a orquídea para poder fazer o replante, porque senão a gente pode ter problemas com doenças. Então, por isso que as minhas orquídeas, quando eu vou fazer o replante, elas já passaram por esse processo. Então, eu tenho esse processo de preparação, porque isso acaba intensificando o processo de adaptação da orquídea. Então, por que, pessoal, que tem o quê? Acho que uns 20 dias, não tem um mês que eu fiz o replante dessas orquídeas e elas já estão dessa forma. Então, olha só a quantidade de raízes aqui se desenvolvendo, já grudando na cerâmica. Olha a marca da água ali que a cerâmica absorve e fica levemente úmida. E aí as raízes vão grudando, e quando a gente vê, a orquídea está ali completamente adaptada. Então, pessoal, olha só, o enxofre ele acaba, de certa forma, fortalecendo a orquídea contra ataque de pragas. Também potencializa o enraizamento, também de certa forma acaba cicatrizando no momento que a gente faz os cortes ou no processo de viagem também, quando a gente adquire orquídeas de longe. Então tudo isso de certa forma intensifica o processo de cicatrização. Então é por isso que eu faço toda essa preparação com as minhas orquídeas antes de eu fazer o replante. E isso é imprescindível. Porque aí, pessoal, ali, como eu já falei, aquilo ali cicatriza as raízes, cicatriza o local do corte. Se tiver alguma folha que danificou, também de certa forma cicatriza. E esse período que a gente deixa a orquídea sem muita umidade, então de certa forma vai cicatrizar aqueles danos, aqueles cortes nas raízes, nos rizomas, e isso vai, digamos assim, diminuir a chance dela se contaminar quando a gente fizer o replante e começar a regar. Então, pessoal, esse processo, eu continuo dizendo, é imprescindível que a gente faça. Pega as nossas orquídeas, deixe elas lá de ponta cabeça no varal, espere cicatrizar as raízes, espere cicatrizar o corte do rizoma, espere cicatrizar as folhas que estão com algum dano, entendeu? Depois que as orquídeas estiverem sequinhas, com raízes, aí a gente já consegue perceber o que a gente pode eliminar e o que a gente precisa deixar, e aí a gente pode estar fazendo o replante, fazendo o replante das nossas orquídeas. Agora é imprescindível que nesse momento, nesse período que a gente deixa nossas orquídeas lá no varal, penduradas de ponta cabeça, a gente dê uma pulverizada. Se estiver chovendo não precisa, mas se não estiver chovendo, estiver muito quente, é necessário a gente pulverizar as nossas orquídeas, dar uma leve borrifada, de manhã, de tarde. É bom fazer isso sempre de manhã, porque de tarde, de certa forma, ela pode ficar úmida e isso também pode acabar proporcionando o desenvolvimento de doenças. Então é melhor a gente fazer isso sempre pela manhã, para poder ir hidratando a orquídea aos poucos. Mas nada de excesso de água para poder ficar ali muito encharcada por muito tempo. Não é somente para poder as orquídeas não se desidratarem. Aí depois que passa 8, 10 dias, a gente pode estar fazendo o replante e aí a gente vai ter esses resultados aí. Agora não espere também esses resultados aí de todas as orquídeas, principalmente as orquídeas que a gente adquire de orquidários comerciais, porque às vezes essas orquídeas que a gente adquire, elas passam por um processo de estresse muito grande, como eu já falei, no momento da viagem. Outras orquídeas já vêm de um substrato que não é muito bom, o enraizamento está péssimo, então mais um motivo para poder a gente preparar as orquídeas para poder a gente estar fazendo o replante. Nesse caso aqui, o enraizamento também é um pouco melhor, porque é orquídea, na verdade, do meu cultivo. Então eu fiz o corte no momento adequado, fiz toda a preparação da orquídea para fazer o replante e replantei num substrato adequado. Então isso faz com que a orquídea ela se desenvolva também muito melhor. Então tá vendo aí?
todas 3 com enraizamento bom. Olha isso aqui, ó. Vindo as camadas de raízes. Outra aqui também, tá vendo, pessoal? Super enraizada, tá vendo? Olha só ali pra dentro a quantidade de raízes. Tá vendo? E todas na capanguinha de juta associada aqui à cerâmica. Então, pessoal, é isso aí. Então, o cultivo de orquídea é isso, o cultivo de orquídea é observação, o cultivo de orquídea é técnica. Eu costumo dizer, cultivar orquídea não é difícil. A gente só precisa desenvolver o espírito observador. A gente desenvolvendo isso, pode ter certeza que a gente vai cultivar muito bem as nossas orquídeas. E fazer as coisas sempre do jeito certo. Do jeito certo do ponto de vista da orquídea, não do nosso ponto de vista. Então a gente tem que observar para ver o que a orquídea gosta, para aí então a gente fazer os nossos replantes. E para finalizar, pessoal, uma outra questão: quando a gente faz o replante e prepara muito bem as orquídeas para poder a gente replantar, às vezes a próxima floração a gente não perde, como é o caso desta daqui, tá vendo? Olha aqui a espata de floração. Então essa orquídea, se eu não tivesse feito o replante, ela poderia florescer. Agora ela possa ser que não floresça, mas como ela está se desenvolvendo muito bem, possa ser que ela floresça, entendeu? Possa ser que ela floresça porque eu acabei preparando ela e ela está se desenvolvendo muito bem. Então por isso que é bom a gente fazer as coisas, né? Fazer todo o procedimento de replante da maneira correta, porque a gente ainda tem a possibilidade de não perder a floração da próxima estação, entendeu? Então, talvez aquela dali ela não floresça agora, porque o corte ainda não foi um corte como eu gostaria, com 4 pseudobulbos no mínimo. Ou no momento que eu estava cortando, né, acabou tendo um probleminha lá e ela acabou ficando com 3 pseudobulbos. Mas na verdade eu queria que ela ficasse com no mínimo 4, como essas outras aqui que vocês estão vendo. Mas ela está se desenvolvendo super bem e não se desidratou, já tem raízes e aí é só alegria. Então, pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o joinha, se inscreva no canal, deixa lá seus comentários, dúvidas e sugestões. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.